Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês no nosso canal falando sobre farmacologia. Hoje vamos falar sobre farmacologia do sistema digestório, né? Então, a farmacologia do sistema digestório é uma das áreas muito importantes, porque é a área da farmacologia que vai abranger o sistema digestório como um todo, o estudo dos medicamentos que afetam órgãos como o estômago, o intestino e órgãos acessórios muito importantes da nossa digestão. Então, são aqueles medicamentos que diretamente eles vão ser utilizados para tratar algumas disfunções. Então, vamos lembrar de algumas importantes? Úlceras, refluxo gastroesofágico, constipação, a diarreia, né? Então, são alguns dos problemas, dos distúrbios que podem e fazem parte do foco do tratamento aí, da utilização de medicamentos que atuam no sistema digestório. Nós temos ainda também, claro, os medicamentos que atuam na regulação e produção dos sucos digestivos, né? E aí a gente vai ter como exemplo os nossos queridos antiácidos, os inibidores da bomba protônica ou bomba de prótons, os laxativos, né? Que são alguns exemplos também que estão comumente associados aí à farmacologia do sistema digestório. Então, o que que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Se liga aí, vamos falar um pouquinho sobre a fundamentação, né? O que que principalmente tem se tratado aí quando a gente fala em farmacologia do sistema digestório, alguns termos importantes, os principais distúrbios, né? Ou seja, os fármacos que atuam no sistema digestório e como eles são aplicados, e algumas aplicações clínicas mais importantes, mais relevantes, a gente vai abordar nessa nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ative os sininhos. Se você gosta de farmacologia assim como eu, é um apaixonado ou uma apaixonada, acompanhe o nosso canal. Para quem não me segue nas redes sociais, @maicon.paiva lá no Instagram, tá bom? É muito prazer, não sei de que forma esse vídeo te trouxe aqui, mas eu sou farmacêutico formado desde 2013, tenho mestrado pela Universidade Federal do Tocantins, tenho especialização em farmácia clínica e hospitalar, farmacologia aplicada à prática clínica, práticas integrativas e complementares em biotecnologia, e também estou aí doutorando em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília, UNB, né, com foco também na produção e desenvolvimento de fitofármacos. Então, muito obrigado para você que está aqui conosco. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Pegue seu caderninho aí, ó, e faça suas anotações, hein? Vai grifando se você estiver planejando aí os seus estudos, né? Vai grifando aquilo que você acha mais importante. Muito bem, então vamos relembrar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do sistema digestório. Então, o sistema digestório é um conjunto de órgãos que é responsável por absorver os nutrientes que são necessários para que o nosso organismo possa funcionar, que continue tudo dando certo, né? O que a gente conhece como homeostasia, né? Homeostase, que é importante, ou seja, fisiologicamente, para que tudo esteja ó, em harmonia. Então, o nosso sistema digestório ele vai iniciar aqui na nossa boca, quando a gente tem a mastigação, a ação da saliva, né? Que tem enzimas digestivas que já são importantes para esse processo, inicia ali mesmo. O alimento, então, que é mastigado, forma o bolo alimentar, que vai sendo empurrado pela língua para a região aqui mais abaixo, né? Conhecida como, alguém sabe me dizer? A faringe, não é isso, pessoal? Então ele vai sendo empurrado pela língua para a faringe e em seguida, ó, aqui para o nosso esôfago. Estou apontando aqui na nossa animação, como vocês podem ver, né? É aí a sua direção, tá certo? Então, nós temos alguns pontos importantes. Esse alimento, né? Nós temos ainda ele sendo levado do esôfago, esse bolo alimentar, por meio das contrações musculares. Alguém lembra o nome disso? O peristaltismo. Então, o peristaltismo é que vai
fazer com que esse alimento chegue até o nosso estômago. No estômago, então, o alimento é misturado com o suco gástrico, que tem o ácido clorídrico e as enzimas digestivas, o que vai formar o que a gente conhece por quimo. Esse líquido ácido, né, muito potente, ele atua principalmente na digestão das proteínas, então é mais difícil, né, de quebrar. Do estômago, esse quimo vai passar para o intestino delgado, onde a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes vai acontecer. E essas enzimas, né, nós temos ainda do pâncreas e da vesícula biliar, que vão ajudar a decompor os nutrientes em formas mais fáceis de serem absorvidas. Alguém já ouviu falar e quando a pessoa faz a retirada, por exemplo, faz cirurgia, né, de retirada da vesícula biliar, ele tem problemas, dificuldades para digerir alguns alimentos, ou quando come aquela feijoada pesada, por exemplo, né? Ele tem dificuldade, então dá aquela sensação ruim, né? Por quê? Porque falta esse componente tão importante aí da bile, da vesícula biliar, né? Então, eles vão ajudar, claro, a converter isso para que seja absorvido. O intestino delgado tem as vilosidades, né? É bom a gente lembrar, que vão facilitar e aumentar esse processo de absorção, tá? Então, olha que imagem bonita aí em 3D para vocês. Quase real, né? Nós temos então no intestino delgado a passagem para o intestino grosso. Então, os órgãos principais, né? Depois do intestino grosso, nós vamos ter a região do reto e vamos ter também o ânus. Então, ó, lembrando, boca, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Beleza? Então, esses são os mais importantes, por mais que a gente tenha anexos ali no meio do caminho. Tá joinha? Tranquilo até aí? Então vamos lá repetir? Que tal? Boca, cavidade oral, lá, né, no início. Laringe logo depois. Esôfago, um pouquinho mais comprido, não é isso? Estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Um detalhe importante para a gente lembrar que a gente tem a região do piloro, né? Que é a passagem do estômago para o intestino. Então, são momentos de conexão importantes. Outra passagem importante é a região da cárdia. Inclusive, a gente vai falar sobre ela e é um problema, né? Quando a gente tem um mau funcionamento desse processo de controle ali. A região da cárdia é um orifício que fica fechado e ele se abre ali quando a gente está nos alimentando, né? Quando nós estamos nos alimentando. Então, esse momento é que ela abre ou fecha. Aí, ó, nós temos um distúrbio em que ela fica aberta inadequadamente. Alguém lembra o nome? Sim? Vamos falar daqui a pouquinho. O tubo digestivo humano, ele é muito longo, né? Esse é um detalhe importante que a gente precisa lembrar. Geralmente ele mede cerca de 9 metros de comprimento. Eu li em alguma coisa na internet, ou foi um artigo científico, que a gente pegar toda a extensão do nosso tubo digestivo, né? Juntando com o intestino, com tudo, daria para a gente circular um campo de futebol, se deixasse ele bem, né, realmente extenso ali, por conta justamente dessas velocidades e dessa capacidade elástica que ele tem. Acho que ninguém nunca fez esse teste, né? Chutaram aí, colocaram isso em algum lugar, mas eu tenho certeza que eu li isso em algum ponto. Esse comprimento é necessário, então, para trazer uma área, um ambiente de absorção muito interessante, né, dos nutrientes ao longo do intestino delgado. Nós temos algumas funções importantes. Olha só, vamos lembrar a primeira função importante do sistema digestório? Primeiro, a secreção gástrica, né? Isso acontece fisiologicamente, naturalmente, certo? Então, é um processo que vai acontecendo ali, ó, ao longo do dia. Nós temos também, ó, o vômito. O vômito é uma ação de proteção, normalmente, do organismo, certo? A motilidade intestinal, né, que é o peristaltismo, e a gente tem ele em vários momentos, quando levando alimento, ou para a própria expulsão das fezes, né? A formação e excreção de bile, então nós temos ali aquele processo acontecendo para destruir e quebrar as substâncias, né, para melhorar a absorção,
como a gente falou anteriormente. Olha, dados importantes, vocês devem saber, mas vamos lembrar. Nós secretamos cerca de 2,5 litros de suco gástrico por dia. Ah, professor, mas isso acontece para todo mundo? Eu tenho 3 metros de altura, eu tenho 1,5, né? Então, o organismo naturalmente, em média, de 2,5 litros. Isso pode ter uma variação de 20% para mais ou 20% para menos. Uma pessoa saudável, na sua condição normal, produz cerca de 1 a 1,5 litros de saliva por dia. Né? Então, enquanto eu estou aqui falando para vocês, provavelmente o meu organismo está produzindo, ó, mais saliva e assim sucessivamente. A saliva, como a gente relembrou lá no início, ela tem enzimas para ajudar no processo de digestão dos carboidratos. Qual é o alimento que tem carboidrato? O pãozinho de sal pela manhã tem carboidrato? Tem sim, né? O intestino, ele é habitado também, a gente tem que lembrar que a gente tem uma população muito grande no nosso intestino. Não são filhinhos, mas são os micro-organismos bons. Então a gente chama ela de microbiota intestinal, ou microbiota humana normal. Elas precisam estar lá para desempenhar um papel de proteção, um papel de ajuda na digestão de certos alimentos, na síntese de algumas vitaminas e principalmente para fortalecer esse sistema imunológico. Alguém aí já ouviu falar, olha, quando eu tomo tal medicamento antibiótico, eu tenho diarreia, por exemplo, né? É um dos efeitos adversos. A gente manda embora as bactérias ruins que estão nos provocando algum tipo de contaminação, mas a gente manda embora também as bactérias boas. E isso a gente não quer. Beleza? Tranquilo até aí? Tá dando para acompanhar? Depois eu quero feedback de vocês aí no nosso chat, nosso chat, né? Tem gente que chama chat. Vocês escrevam aí para mim o que vocês mais gostaram da aula, por favor. É uma forma de a gente saber se está indo no caminho certo, tá joia? Então vamos lá. O estômago, então, ele tem uma capacidade de se expandir de forma muito importante, considerável, né? Para acomodar grandes quantidades de alimentos. Então, a capacidade normal do nosso estômago é de aproximadamente 1,5 litro, 1,5 litros. Mas, olha só, lembra daquele negócio de dizer da resiliência, né? Isso está na moda agora. Mas o nosso estômago ele pode se expandir para até 4 litros. Então, é a capacidade dele de adaptar-se àquela condição. Sabe aquele dia que você não é da sua prática você comer em churrascarias que servem no sistema de à vontade, né? De você comer à vontade, né? Até está em extinção isso, mas a gente tem. Aí você chega naquela churrascaria que você pagou R$ 120 para comer churrasco à vontade, né? Então você acaba mesmo querendo comer mais para fazer valer a sua grana. Então, ó, mais carne do que você normalmente estaria comendo naturalmente no seu dia a dia se você fosse comer no peso, né? Então, ó, ocorre uma distensão natural por conta dessa capacidade de adaptação que o nosso estômago tem. Beleza? Muito bem, nós temos então alguns pontos importantes no controle da liberação do suco gástrico. A secreção do ácido do ácido é um processo contínuo, então ele é complexo, né? Então tem alguns fatores importantes que vão contribuir para uma meta única. Qual é? A secreção de H+ pelas células parietais. Alguém lembra o que são células parietais? São aquelas que ficam, ó, dispostas na parede, células parietais. Então, nós temos alguns fatores importantes nessa liberação do suco gástrico: neuronais, acetilcolina, parácrinos, histamina, endócrinos, gastrina. Olha, um ponto importante, e isso a literatura confirma, evidências científicas confirmam que o mecanismo de produção hormonal desses hormônios que liberam e controlam o suco gástrico, 30% acontece pela nossa visão, beleza? 60% pela alimentação e 10% por outros mecanismos que são fatores intrínsecos mesmo, ou estão relacionados ao ambiente celular. O que que isso quer dizer? Que quando eu vejo alguma coisa que porventura possa
ter a necessidade, que eu ache, por exemplo, que ele é ácido, que ele vai me dar dificuldade na digestão, né? Por exemplo, eu olho ali para uma pamonha, aquela pamonha que eu já sei que vai me dar queimação, azia, má digestão, dificuldade de digestão, o meu organismo, através da minha visão, envia mensagens para o meu cérebro para fazer com que ocorra essa liberação. Olha que legal, né? Da mesma coisa se eu vejo uma feijoada, aquela feijoada que você vê assim, ó, aquela parte por cima de gordura, né? E nossa, né? Já me preparo. Eu já sei que, né, não é à toa que na feijoada tem lá a laranja junto para você comer, que é para já ajudar no processo de digestão. Você sabia disso? Por conta de quê? Da acidez, né? Então ela prepara ali e ajuda no processo da digestão. E o restante, 60%, é pela nossa alimentação mesmo. E aí depois que chega lá no nosso sistema digestório, né? Aí ela começa a sua luta, sua batalha, né? E aí, quando você já não quer esperar esse processo natural ocorrer, você vai, usa o quê? Um queridinho misturado, né? Então, a gente tem vários medicamentos aí. Compra um Eno, sal de fruta Eno, Gastrol, não é isso? E aí costuma a querer acelerar esse processo ou pelo menos dar um pouco de sensação mais agradável quando se tem já esse problema. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar, né? A gente tem hormônios que desempenham um papel importante na regulação do sistema digestório. A colecistoquinina, que é a CCK, ela estimula a liberação da bile, né? Então, ela faz com que as enzimas pancreáticas também sejam liberadas, enquanto a gastrina estimula a produção de ácido no estômago, como está aí no nosso slide, vocês estão vendo, né? Então, a bile que é produzida pelo fígado, ela fica armazenada lá na vesícula biliar e vai, né, sendo liberado no intestino delgado para auxiliar na digestão de gorduras. Então, é aquilo que eu falei. O indivíduo sabe que fez cirurgia, né, retirou a vesícula biliar. Então, não tem mais essa produção natural. Então, quando ele come um pastel, aquele pastelzinho frito da feira, ele já sabe que vai ter problema, já sabe que vai ter problema, né? É natural isso acontecer, né? Porque a gente vai ter o quê? Um fator a menos ali para ajudar nesse processo de eh, regulação. Então, a gente tem os principais mecanismos aí para a gente lembrar: células principais, pepsinogênios, células parietais, HCl fator intrínseco, células superficiais são responsáveis por secretar muco. Olha o muco aí, a função extremamente importante, né? Então a gente tem um mucoprotetor que, através dos íons bicarbonatos, né, nós temos aí a secreção na luz do tubo e são aprisionados. Isso vai criar um gradiente de pH que fica aí de 1 a 2 na luz e de 6 a 7 na superfície da mucosa. Quando nós temos o muco com HCO3, os dois juntos, nós temos a formação de um gel. E esse gel é que vai proteger, né? Vai ser ali um sistema protetor, né, dessa parede, né? Impedindo que ela seja agredida pelos pHs mais baixos, né? Nós temos o álcool e a bile, que são responsáveis por destruir esse muco, né? Então, o indivíduo que usa, né, faz muito uso de bebida alcoólica, normalmente, com o passar do tempo, ele vai apresentar esse problema. E nós temos as prostaglandinas, que estimulam a secreção de muco. Ah, professor, então é por isso que a utilização de AINES de anti-inflamatórios não esteroidais em pacientes que têm problemas gastrointestinais não é recomendado. Exatamente. Qual que é o mecanismo de ação dos AINES? Inibir a liberação direta, né, das prostaglandinas, né? De certa forma, impedir que as prostaglandinas sejam liberadas para controlar a inflamação, né? Lembram lá do mecanismo de ação, né? Ácido araquidônico, prostaglandinas é um, prostaglandinas é 2, não é isso? Né? Então, o controle das cininas, esses fatores químicos que são responsáveis por regular a inflamação, é a mesma responsável também por estimular a secreção de muco, né? Então, quando nós inibimos lá usar através de algum AINE, nimesulida, um cetoprofeno, ibuprofeno, né? Todos têm o mesmo mecanismo de ação. Nós vamos ter problemas em relação àquele paciente que está precisando, né, que seja estimulada a produção de muco pelas prostaglandinas, tá bom?
Então, os antiácidos, só para relembrar, neutralizam o ácido gástrico, alivia a azia e a má digestão. Então, a gente tem como um uso comum hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Os IBPs, inibidores da bomba de prótons, ou bomba protônica, né? Vai reduzir a produção de ácido no estômago, muito utilizado justamente nas úlceras, né? Que podem ser úlceras duodenais, do esôfago, no estômago, né? Então, relacionada àquelas doenças propriamente ditas relacionadas à liberação de ácido, né? E nós temos também os antieméticos, que também são muito importantes, essenciais, na verdade, né? Os antieméticos que são fármacos amplamente utilizados por conta aí da sua segurança, né? Que são responsáveis por controlar náusea, vômito, é um dos principais, das principais características quando a pessoa chega no pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, né? No pronto-socorro, no PS, né? Então é muito comum usar no ambiente hospitalar, principalmente na forma endovenosa, certo? Nós temos os laxativos, que é para a gente melhorar o trânsito intestinal, o movimento intestinal, né? Então, quando a gente tem ali algum problema relacionado ao acúmulo de massa, né? Então, a gente tem laxativos osmóticos, os formadores de massa e os estimulantes, que vão estimular o peristaltismo como um todo. E temos também os procinéticos, que vão estimular o movimento gastrointestinal, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, especificamente, mas para a gente já ir relembrando aí para vocês. Então, anotem a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar dos principais distúrbios. Estou fazendo essa revisão geral, né, gente, sobre o sistema digestório, para que a gente possa abordar da melhor forma possível lá os fármacos que atuam, né? A gente vai relembrando a fisiologia, tá? Então, esse é o nosso método de trabalho. A gente dá primeiro uma pincelada rápida na fisiologia desse sistema e os seus principais atributos, para que depois a gente possa falar dos fármacos e aí você consiga entender com mais facilidade, alright? Então, vamos lá. Refluxo gastroesofágico, né? Que é o primeiro aí que a gente vai falar. Nós temos aí algumas características sobre o refluxo. Já teve refluxo? Já? Conta para mim. Ou alguém que você conhece, alguém da família. Se você é farmacêutico, já tratou? É médico, é enfermeiro, é fisioterapeuta? Né? Conta para mim. Azia e má digestão, dispepsia 3 vezes por semana. Alimentação, estresse, disfunção anatômica do esôfago pode acontecer, né? Então a pessoa às vezes já nasce com aquela inconformidade no formato do seu esôfago, fazendo com que ele tenha esse problema. E isso, claro, se não controlado, pode levar ao caso mais grave, que é a ulceração. Então o refluxo ele precisa ser controlado, porque se ficar derramando ácido onde não deve, vai levar à ulceração, né? Que é um problema aí mais complicado. Olha aí, para que a gente possa lembrar o funcionamento correto do esôfago, nós temos ali o esfíncter fechado, né, que é aquele local de ligação que eu falei para vocês. O estômago na sua posição normal e com refluxo esse esfíncter ele fica aberto rotineiramente, permitindo então que, ó, seja levado o ácido lá para cima. O outro problema muito comum, que é o que eu falei para vocês, é a úlcera péptica. Então, a gente vai ter um caso mais grave, né? Em classificação aí. A úlcera, ela provoca realmente uma lesão no revestimento do trato gastrointestinal, e aí pode ser no esôfago, no estômago ou no intestino. Tem muita gente que associa úlcera péptica apenas à região do estômago, né? Porque a gente tem também um outro problema que é a Helicobacter pylori. Já viram falar? Nessa doença, Helicobacter pylori, ou mais resumidamente, H. pylori. Nós temos medicamentos, né, que são produzidos especificamente para tratar ela, que é uma combinação de inibidores da bomba de prótons com antibióticos, né? Nós falamos sobre esse caso especificamente na farmacologia dos antibióticos, né? Uma outra aula que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Muito bem, então, nós temos algumas causas, motivos, razões e circunstâncias. Tudo isso a gente tem, né? Então, a úlcera péptica ela é provocada normalmente pela secreção aumentada de ácido. Nós temos uma diminuição da produção de muco, né? E essa diminuição na produção de muco pode ser ocasionada pelo uso de medicamentos. Lembra que o professor acabou de dizer para vocês? Né? O uso de AINES, de anti-inflamatórios não esteroidais. Mas não é só isso, viu, gente? Nós temos outros medicamentos que também podem provocar isso. A infecção bacteriana por H. pylori, né? Ela também é uma das mais
graves, né, mais agressivas. E aí, o que que a gente precisa saber? Nós temos aí uma secreção aumentada de ácido, a conduta é diminuir o ácido e proteger o tecido. Se a gente tiver uma secreção diminuída de muco, é diminuir a produção de ácido e aumentar a produção de muco protetor. Ou seja, fazer com que mais prostaglandinas sejam produzidas, liberadas e estimule a sua presença dentro do organismo. Tudo bem? Vamos passar para o terceiro distúrbio, que seria, então, a nossa constipação. A constipação, nós vamos ter, então, uma alteração do trânsito intestinal, vamos ter retenção de fezes, né? E isso faz com que a pessoa tenha dificuldade para evacuar e uma diminuição do número de evacuações também. Normalmente, a gente tem aí a ida ao banheiro de 1 a 2 vezes ao dia, né? Pelo menos uma vez ao dia naturalmente. Tem aquelas pessoas que têm o reloginho funcionando direitinho. Olha, de manhã, às 8 da manhã, quando eu levanto, meu relógio funciona direitinho, né? Ou à noite, né? E por aí vai. É, tem pessoas que têm problemas que travam o intestino quando viajam, saem de casa. Já teve esse problema? Por exemplo, você vai para outra cidade, sai do seu habitat natural. A literatura confirma isso, tá, gente? Por quê? Porque nós temos uma memória biológica do nosso espaço, do nosso ambiente. E você já deve ter ouvido falar nisso também, mas é bem clichê. O nosso sistema gastrointestinal, o TGI, por exemplo, é o segundo cérebro, né? Quem aí tem diarreia quando fica nervoso? Quando passa por alguma sensação de condição nervosa e tem diarreia, né? As úlceras do mesmo jeito, quando você passa muito estresse, né? E aí acaba desencadeando esse problema, né? Então, isso aí é uma condição para a gente chamar a atenção. A diarreia, então, é uma outra situação que a gente tem ali comum, tá? Que a gente pode apresentar para vocês, que também passa a ser uma situação bastante interessante. Então, a diarreia, nós vamos ter evacuação de fezes de forma líquida frequente, diarreia aguda, né? Que apresenta sintomas por poucos dias e é causada geralmente por vírus ou bactérias de algum outro parasita. E pode também sugerir a síndrome do intestino irritado. Então, a gente tem colites ulcerosas, doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. E aí, falando dos fármacos que atuam no sistema digestório, né? Então, a gente tem inibidores da bomba de prótons, né? Que é um dos exemplos mais amplamente conhecidos, os IBPs, tá? Os inibidores da bomba de prótons, os antagonistas dos receptores H2, né? Que também a gente tem eles com bastante conhecimento, né? São antigos também. Os antiácidos, né, também é um outro exemplo muito comum. E os protetores gástricos. Nós temos ainda, que podemos citar aqui neste caso, os agonistas dos receptores de dopamina D2, os citoprotetores, inibidores da anidrase carbônica e os antidiarreicos. Então vamos falar um pouquinho sobre os IBPs? Olha só, um exemplo que nós temos dos inibidores da bomba protônica, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol, né? São todos da mesma família, né? E tem ali uma aplicação, uma utilização extremamente importante do ponto de vista da sua aplicação, né? Até porque ao longo do tempo, né, a gente tem observado, principalmente, né, uma aplicação na sua forma de utilização, que é mais uma forma mais segura, né? Então, nós temos menos relatos de reações adversas, né? Temos menos relatos também de problemas relacionados à toxicidade. Então, muito bem. Nós temos ali o mecanismo de ação deles. Inibir a enzima H+K+, ATPase nas células parietais do estômago, ou seja, nas células da parede, né? Então, ela vai reduzir de forma significativa a produção de ácido. A atividade interna são profármacos, né? Então, vai precisar de uma ativação em meio ácido e a gente tem a indicação para úlcera gástrica do duodenal, refluxo gastroesofágico, síndrome de Zolli-Ellison também, tá? A síndrome de Zolli-Ellison é uma condição caracterizada pelo aparecimento de tumores, tá? São chamados de gastrinomas. Então, normalmente se desenvolve ali no pâncreas ou no duodeno.
Relembrando a farmacocinética, né, alguns pontos importantes em relação à absorção, e isso diferencia a tomada de decisão. Omeprazol, a gente tem uma absorção de até 60%, pantoprazol de 77%, nós vamos ter aí os outros da mesma família, do lansoprazol, né, que vai ter de 75% a 85% de absorção, e do esomeprazol, 80% a 90%. Isso vai refletir em quê? Na sua biodisponibilidade. Atenção para um detalhe importante para o uso do clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário, né? Então a gente tem que ter muita atenção quando se mistura um inibidor da bomba de próton, porque ele é um profármaco, ou seja, uma prodroga. E quando a gente tem essa conversão que depende de uma via de oxidação mediada pela CYP2C19, o omeprazol é inibidor dessa CYP. Se ele inibe, o efeito antiagregante do clopidogrel pode estar ameaçado. Essas são as principais dosagens, né, que a gente tem aí, ó. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol, de 40% a 65%, maior que 80% para esomeprazol, a lansoprazol maior que 80%, pantoprazol 77% e o rabeprazol 52%. Né? Então, a gente pode ver largamente que a escala ali, ó, do esomeprazol, lansoprazol e pantoprazol está próxima em relação à biodisponibilidade, né? Então, vai ser interessante avaliar esses efeitos na hora de fazer a sua utilização. Alguns efeitos adversos importantes dos IBPs. Náusea, vômito, diarreia. Nós podemos ter também deficiência de algumas vitaminas, tá? E um aumento do risco de fraturas também pode ocorrer em relação à utilização deste grupo especificamente, tá joia? Nós temos também os antagonistas dos receptores H2, tá? Nós temos o mecanismo de ação dele, né? Que é bloquear os receptores H2 nas células parietais do estômago, a redução da produção de ácido, né? Então, inibindo a histamina, nós vamos ter uma diminuição de secreção ácida no estômago. Um detalhe importante é que no dia 18 de agosto de 2020, a Anvisa, ela suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do medicamento que contenha como ativo o cloridrato de ranitidina. Então, a suspensão ela foi adotada por conta de uma substância, na verdade, uma nitrosamina, que poderia trazer potencial de impureza carcinogênica. A ranitidina tem uma biodisponibilidade de aproximadamente, 50%. Então, é uma biodisponibilidade considerada baixa, né? Por este motivo, a gente teria a necessidade de fazer o quê? De utilizar, de ter a utilização, né? De uma quantidade maior, né? Ou seja, mais que uma vez ao dia, né? Então, esse seria um problema aí, na verdade, um desafio, né? Quando a gente faz a utilização desse medicamento, e aí isso também pode ajudar na tomada de decisão em algumas situações, em alguns pontos específicos, né? Quando a gente pensa nesse grupo de fármaco, né? Então, os antagonistas, né, dos receptores H2, eles têm essas características. A cimetidina, né? Inclusive, esses dois medicamentos, tanto cimetidina como ranitidina, são fármacos que são utilizados amplamente, né, no mercado veterinário, né? Então, a gente tem eles, você pode perceber também que a gente tem muita prescrição desses medicamentos para os animaizinhos, né? É comum a gente observar, inclusive para animais pequenos, né? A vantagem de estarem disponíveis na forma endovenosa, injetável também, é um fator interessante, tá? Outro ponto importante, né, em relação às indicações clínicas, é que eles são bastante efetivos para tratar as úlceras pépticas, o esofagite de refluxo, as doenças relacionadas a ácido gástrico, né? Então passa a ser uma opção interessante ali quando a gente tem alguma limitação em utilização de medidor da bomba de próton. Por exemplo, a gente tem pacientes que estão em tratamento de hanseníase, que eles, por terem intolerância, né, ali a fármacos que possuam, que tenham sulfas, né, eles precisam, muitas vezes, ter outras opções, né? Então, a gente tem ali realmente opções, né, farmacológicas, opções terapêuticas interessantes, né, que devem ser utilizadas, tá bom?
Então, isso também acaba sendo um fator interessante, né, para que ela deva ser utilizada, né, muitas vezes por um maior período de tempo, né? Então, isso é um ponto importante. Tem menor potência em comparação com os inibidores da bomba de prótons, né? Então, são menos potentes, e aí está relacionado justamente à sua farmacocinética e à sua farmacodinâmica, né? Então, passa a ser um ponto importante ali para ser considerado na hora da sua utilização. Alguns efeitos adversos comuns, né, que a gente tem aí, também pode ter diarreia, dor de cabeça, sonolência, fadiga, dor muscular e constipação, são menos comuns, né? A confusão, delírio, alucinações, galactorreia em mulheres, pode ter ginecomastia em homens também. Em alguns casos, a literatura cita diminuição do conteúdo de esperma, né? Então, esses são fatores que são observados também. E os antiácidos, né? Que nós temos aí no mecanismo de ação deles a, a neutralização do ácido gástrico no estômago. Mas essa parte de antiácidos, né? Nós vamos continuar na segunda parte da nossa aula. Eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam até aqui na primeira parte da nossa aula de sistema digestório e acompanhem a nossa segunda aula, a segunda parte desse tema. Obrigado pela companhia. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu comentário aí. Fiquem com Deus e até mais.